Olá, bom dia! Começa agora o Universo FAG, um programa que fala sobre educação e transformação. Hoje nós vamos conversar sobre vários assuntos que são importantes no nosso dia a dia, como a profissão que devemos escolher para o futuro, por exemplo. Esse foi o tema da Feira das Profissões, que reuniu mais de 4.000 alunos no Centro FAG. Os alunos de ensino médio de toda a região começaram a chegar à FAG por volta de 7h30 da manhã. E você sabia que aprender também pode ser divertido? Questionários, vídeos criativos, chapéus e muita risada marcaram o Sumaê do curso de nutrição no anfiteatro da reitoria. Na conversa sobre educação, o assunto é arquitetura e urbanismo. Futuros arquitetos e urbanistas vão ter onde trabalhar? Com certeza terão. E eu vou dizer o seguinte, nossa profissão, por algumas pessoas, é vista como uma profissão de elite. E muito pelo contrário. E essa imagem, o que significa? É isso mesmo, tem gente fazendo yoga aqui no campus da FAG. O Universo FAG está no ar. Você já teve que passar na sua vida por algum momento em que foi preciso tomar uma decisão sobre o seu futuro profissional? Com certeza sim, né? Se não aconteceu com você, provavelmente aconteceu com seu filho ou com alguém da sua família. É com esse assunto tão importante que a gente começa o Universo FAG de hoje. Aqui no estúdio eu tenho dois convidados que lidam diariamente com esse tema, que são o professor Sérgio, que é o vice-reitor daqui do Centro FAG, e a Patrícia, que é psicóloga e também professora aqui no campus. Bom dia, gente. Obrigada por terem aceitado o convite. Bom dia. Nós é que agradecemos. Esse é um assunto que sempre merece ser debatido porque não é uma escolha fácil, né? Veja, Amabile, eu tenho tido, assim, bastante contato com as escolas, a gente faz algumas visitas e nós percebemos que a constante é realmente a dúvida. Existem as exceções, naturalmente, que são aqueles que já sabem o que querem, mas a condição geral é de dúvidas, né? O que, na realidade, eu entendo como positivo, porque é a oportunidade, eu acho que a Patrícia deve concordar com isso, é a oportunidade para se refletir, para se aprofundar e pensar sobre o assunto, né? É exatamente aí que a gente entra. Patrícia, quais são as maiores dificuldades nesse momento de escolha, geralmente? Bom, existem vários fatores, né, Amabile? Desde a idade, que às vezes a gente tem que escolher muito cedo, né, aí com 17, 18 anos. Existe a pressão dos pais, a pressão da sociedade, as profissões que são melhores vistas no mercado. Então, é uma série de fatores que às vezes dificultam. E, obviamente, hoje nós temos uma gama de cursos, né? E aí o nosso jovem, o nosso adolescente, ou até uma pessoa mais velha, né, fica realmente na dúvida, né? O ideal é a gente se autoconhecer, entender um pouquinho do curso, fazer uma grande pesquisa para tentar minimizar, né, essas dúvidas e entrar com um pouquinho, né, mais de certeza, de uma forma mais assertiva no curso. Preocupada com isso, a FAG organiza uma feira de profissões, a gente tem algumas imagens aqui para acompanhar, que mostra que realmente os jovens têm realmente muitas dúvidas, né? E a gente percebe que são vários jovens. Vocês comentavam que eles não são obrigados a vir, inclusive. Eles vêm porque eles realmente querem. Exato. Olha só quanta gente. Mesmo com frio, né? Não foi um impedimento para que eles viessem. A frequência é muito boa. Nós tivemos, nessa última feira, mais de 4.200 alunos visitando o campus. Então, há realmente um interesse muito grande da parte deles em encontrar alguma informação, alguma pista que os ajude a fazer uma escolha adequada, né? E não são só alunos aqui, eles estão nos laboratórios, isso é muito bacana ter esse contato, né, com a prática ali. E não são só alunos aqui de Cascavel, né? Vocês comentavam que eles vêm de outras cidades, cidades distantes, inclusive. Exatamente, do sudoeste, do noroeste e não só aqui das proximidades, né?
E o mais interessante é que uma boa parcela deles nunca tiveram assim a oportunidade de se deparar com um universo tão grande de profissões como esse que a FAG hoje apresenta, né? A FAG tem cursos em todas as áreas do conhecimento, então nós podemos falar com certeza da maior parte das profissões, né? E isso facilita para o aluno depois ter um parâmetro de comparação e quem sabe encontrar o seu caminho, o caminho mais adequado para si, né? E para a gente ver então como é que foi a reação desses alunos diante de tantas opções aqui da FAG, a repórter da TV FAG, Clara, acompanhou a Feira de Profissões e a gente vai acompanhar agora nessa reportagem. Os alunos de ensino médio de toda a região começaram a chegar à FAG por volta de 7h30 da manhã. Os grupos eram recepcionados pela direção na Gran Via, onde ganharam kits com materiais da instituição. Antes de começar a visita, todos tiraram fotos. Cerca de 4.000 estudantes estão participando da 18ª edição da Feira das Profissões aqui da FAG. São 80 instituições de ensino de 56 cidades da região. Minhas expectativas são conhecer mais sobre o curso que eu tenho interesse, conhecer a universidade, ver se eu me reconheço aqui, as coisas que eu gosto. No bloco 1, os estudantes conheceram os laboratórios de tecnologia farmacêutica, o de habilidades médicas e o de anatomia humana. Muitas vezes a gente fica assim, a gente não conhece. Então, vindo para a faculdade, nesses dias assim que tem essas coisas, a gente aprende várias coisas. E o que você viu no laboratório? Conta para nós. O sistema reprodutor feminino, masculino, as partes de uma pessoa, do ser humano. Nas clínicas FAG, os estudantes puderam conhecer todos os espaços, inclusive o ginásio terapêutico de ortopedia, que é comandado pelo professor e coordenador de estágio, José Vilagra. Com essa visita técnica, consegue mostrar para eles que a fisioterapia tem muitas áreas de atuação e que a gente oferece opção em estágios de áreas que eles nem conhecem. Já no bloco 2, os estudantes visitaram a TV FAG, o estúdio de fotografia e a AGSIM, que são os laboratórios dos cursos de comunicação social da FAG. Letícia mora em Planalto e esteve na FAG pela primeira vez e ficou muito animada com a estrutura. É uma coisa muito legal, uma coisa nova para todos nós, como para mim, né, para todos nós, meus amigos. E é algo que está mostrando novos cursos para a gente, oportunizando a gente de entender mais sobre cada um e ver se é isso mesmo que a gente vai querer para o nosso futuro. Os laboratórios de máquinas elétricas e o de motores também foram apresentados aos alunos no bloco das engenharias. O que também chamou a atenção dos visitantes foi o laboratório de motores do curso de engenharia mecânica, onde os alunos podem ver na prática tudo o que aprendem na teoria. Olha, Patrícia. Além do ônibus, o laboratório também conta com um motor em acrílico, um instrumento inovador que oferece a possibilidade dos acadêmicos acompanharem todas as etapas de funcionamento de uma máquina motora. No hospital veterinário, os visitantes conheceram desde os consultórios até os espaços de confinamento de animais de grande porte. Marciana está no 3º ano do ensino médio e pretende cursar medicina veterinária. Cada instante que a gente passou é um aprendizado a mais. No meu caso, o mais específico que eu gosto é a medicina veterinária, é o que eu mais sou ligada, eu já ando com os bichos, já lido com eles, então para mim, eu já tenho parentes, já tenho familiares que mexem nesse ramo, mexem com isso, e eu me sinto melhor, é um lugar que eu me sinto bem, é uma profissão que me faz bem, é um lugar onde eu fico feliz, onde eu me desestresso. No ginásio de esportes, o coordenador do curso de Educação Física, Vitor Moreira, explicou a diferença entre licenciatura e bacharelado e ainda falou sobre o mercado de trabalho para o educador físico. Evelyn gostou do que viu e disse que vai incluir o curso de Educação Física na lista de opções para a graduação. Eu acho que está abrindo muito a minha cabeça, assim, muito que eu tinha dúvida, está sendo bem esclarecedora, dá para dizer.
Nossa, é bastante expectativa, né? Até porque, Sérgio, são mais de 50 cursos entre a FAG Cascavel, Toledo, EAD, então são muitas opções, por isso que é tão legal poder chegar tão pertinho dos laboratórios, conversar com os professores, trocar uma ideia com os próprios alunos, né? Exatamente, esse é o lado positivo que o aluno percebe ao chegar aqui na FAG, né? A FAG tem essa abrangência bastante grande e oportuniza a ele experimentar, né? A gente, nos colégios, tem dito que é importante fazer um test drive. Se você tem essa oportunidade, por que não fazer? Procure a instituição, conheça o curso, converse com os professores, que na maior parte são profissionais que já atuam nesse mercado, e busque informações sobre a profissão, sobre o curso, sobre o mercado de trabalho. Quer dizer, o grande segredo é ter informação, ter conhecimento a respeito das carreiras que pretendemos fazer algum dia. E depois escolher entre elas aquela que mais nos toca, aquela com a qual a gente tem mais afinidade, né? Patrícia, nisso entra os 3 pilares que costuma se dizer que são essenciais na hora de escolher a profissão, né? Que são autoconhecimento, conhecimento sobre o curso e sobre a carreira. Conhecer-se também é fundamental, né? Perfeitamente, Amabile. Quando nós nos conhecemos, né, os pontos fracos, os pontos fortes, as graduações, as profissões que nós temos vai ao encontro daquilo que eu sou também, né? Então, tem coisas que a gente olha e fala, acho que eu nasci para isso, como eu tenho mais facilidade para isso, ou como eu fui mais treinada para isso ao longo da minha vida. E isso é fundamental, é quando eu me autoconheço, quando eu entendo as minhas facilidades, quando eu entendo as minhas dificuldades, e eu entendo que eu vou ter isso em qualquer curso, né? Que é importante frisar isso, né? Não vai ser só coisas boas, não são só coisas boas. Também vamos ter dificuldades, mas que tem mais coisas que eu gosto do que não, né? Então isso é importantíssimo. E o trabalho do psicólogo nesse sentido auxilia muito, né? As orientações vocacionais, né? Eu estou em dúvida. Eu, por exemplo, eu entrei na psicologia ainda uma psicóloga, né? Então, eu fui fazer o teste vocacional, eu fui me entender um pouco melhor, né? Acredito que foi assertivo, né? Parece que sim. Parece que sim. Então, é gostoso você saber que você tem essa oportunidade, que você pode, né, além das pesquisas que o professor Sérgio comentou, mas também procurar um psicólogo, procurar um terapeuta que ajude, né, nesse sentido. Isso poderia ser um trabalho, e muitas escolas estão fazendo, né, mas poderia ser 100%, né, para ajudar realmente o adolescente a entender esse universo e fazer uma escolha mais assertiva mesmo, né, Amabile? Isso até implica numa escolha feliz, né, porque a pessoa fica satisfeita em escolher algo que realmente ela gosta e quer como futuro, e também diminuir as possibilidades de evasão, né? Porque muita gente desiste, não por condições financeiras, como o professor comentava, mas porque não se identificou com o curso. Exatamente. E isso é geral no Brasil. Instituições públicas e particulares vivem o mesmo problema. A evasão, ela não se dá por motivos financeiros predominantemente, e sim porque escolheu o curso errado, não era o curso que eu queria, né? Então, a gente percebe que a falta de informação, a falta de conhecimento do curso e da futura carreira acaba, muitas vezes, induzindo o aluno a uma escolha equivocada. A questão financeira dentro das particulares, ela tem como ser equacionada de diversas formas, né? Um financiamento, um desconto, um estágio, uma bolsa. Mas quando o aluno senta diante de você e diz assim, escolhi o curso errado, ele volta a estaca zero, né? Ele tem que trancar a matrícula, desistir daquele curso e reiniciar no próximo período, né? Ou no próximo ano. Por isso é fundamental a orientação profissional no momento certo, né? Para que o aluno tenha a oportunidade de refletir sobre o assunto, de testar, de experimentar, né? E aí eu diria, a feira de profissões é fundamental, né? Porque ali ele tem a experiência. E nós oportunizamos no primeiro momento que ele entrasse em contato com todas as carreiras, até porque ele não tem ainda uma definição. Num segundo momento, ele pode retornar com mais calma e conhecer mais de perto aqueles cursos com os quais ele encontrou alguma afinidade maior, né? É quando então a gente fala do test drive, né? Uhum. Então experimente, conviva com o aluno daquele curso, com os professores, pergunte a respeito das dificuldades que essa carreira apresenta, dos bônus também que ela oferece,
E assim eu posso me questionar, puxa, é isso que eu quero para a minha vida? Né? E a gente sempre diz, olha, se for o que você quer para a sua vida, abrace. Né? Naturalmente que vão ter dificuldades, mas fazendo o que gosta, você a supera com facilidade. Né? É sempre mais fácil, né? A Patrícia já esteve ali recebendo esses alunos, comentava que eles têm muitas dúvidas mesmo, muitos já chegam sabendo, quero psicologia, então eles vêm para confirmar, e tem muita gente também que chega não sabendo. Qual que é a orientação para os pais, né? A gente sabe que, poxa, o jovem já está com aquela carga, né, com aquela cobrança, com aquela autocobrança, porque independentemente de ter pais que cobrem ou não, ele mesmo, né, fica se questionando, o que será que eu quero para o meu futuro? Como que os pais e quem está próximo pode ajudar nesse momento? Amabile, eu sempre digo, o diálogo sobre todos os aspectos são fundamentais, especialmente na carreira. Conversar com esse jovem, ajudá-lo a pesquisar, né, promover alguns encontros com profissionais da área. Isso os pais podem fazer para ajudar, né? Estou em dúvida entre 2 cursos, medicina e odontologia, por exemplo. Então é gostoso pensar que o pai poderia ajudá-lo nesse sentido. Vamos então ver, né, o que o médico faz, como que funciona, quais áreas de abrangência. Então essa conversa, né, vir numa instituição, né, conversar, entender um pouquinho a grade, como funciona o curso. Então os pais, na verdade, né, o ideal seria esse apoio nesse sentido, né, porque uma eventual pressão pode prejudicar, né, a escolha do nosso adolescente. Então é gostoso que os pais participem disso, participem dessa decisão, geralmente para o adolescente ele entender que aquilo, né, que ele for escolher vai ser aprovado pelos pais, entende, Amabile? Então, esse diálogo seria fundamental. Existem casos em que às vezes o jovem não se sente preparado, ele fala, não, eu não estou pronto, eu não quero começar agora. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Mas assim, não tudo bem parado, né, Amabile? Mas aquele tudo bem, eu vou procurar mais, eu vou pesquisar mais, eu vou atrás disso, né? Cada um tem o seu tempo, isso é importante dizer, né? Às vezes o meu tempo é menor do que o seu e não tem problema isso. Mas assim, ficar parado pode ser uma perda de tempo, né? Então é importante que a gente vá atrás, então, nesse período, se permita a escolher, mas, né, buscando, conhecendo, entendendo um pouquinho melhor, né, o mundo profissional. E vale lembrar também que, ok, é uma primeira escolha, mas não é uma escolha definitiva, né? Você não vai fazer aquilo pro resto da sua vida necessariamente. Tem um vídeo que eu gosto bastante, ele é um pouquinho antigo, mas ele fala que algumas das pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam o que fazer aos 22 anos, outras ainda não sabem e já têm 40. A vida é uma constante evolução, né? Acho que você pensar que é uma decisão no momento, mas que mais pra frente, terminei essa faculdade, fui pro mercado de trabalho, não gostei, posso trocar? Já tira um pouco, né? Pode fazer outra, por que não? Sim. Né? Existem muitos fatores, né, Amabile, que pesam aí. A gente tem visto no ensino superior, com quem mais a gente convive, muitas pessoas escolhendo a futura carreira profissional pensando exclusivamente no resultado financeiro que essa profissão poderá trazer, né? E muitas vezes se esquecem desse momento anterior, que é se perguntar a si mesmo, puxa vida, é disso que eu gosto, é isso que me realiza, né? Quando acontece uma situação como essa, a gente percebe que nas primeiras dificuldades essa pessoa, ela tem a tendência de abandonar. Até porque o resultado financeiro ele é importante, todos nós precisamos disso, mas isso vem como consequência de um trabalho bem feito. E aí nós temos frisado muito isso. Um trabalho bem feito normalmente é feito por um profissional que é apaixonado pelo que faz. Então, se você escolheu fazer o que você gosta, a tua chance de sucesso se amplia muito. E naturalmente que o dinheiro vai vir como resultado, como reconhecimento do mercado por um trabalho bem feito, né? Normalmente, colocar esse resultado financeiro como critério principal te leva a uma decisão equivocada, né? Eu tenho visto que as pessoas que conseguem mais sucesso na sua carreira são aquelas pessoas que na hora da decisão não olharam o resultado financeiro ou as dificuldades ou as facilidades, olharam sim para si, né? E decidiram, né, Patrícia, fazer o que realmente os realiza.
Até porque a gente passa a maior parte da vida adulta trabalhando, né? Então, se a gente não for realizado e não estiver feliz naquilo, acho que, como você comentou, as dificuldades, elas estremecem mesmo. E o trabalho virou uma tortura, né? Virou uma tortura. E não é para ser, não é essa a ideia, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza de que essa entrevista vai clarear a mente de muitos jovens e foi de muita grande valia a presença de vocês aqui hoje. Nós aqui agradecemos a oportunidade, afinal, como educadores, né, essa questão nos diz muito respeito. Nós convivemos com ela todos os dias. E que venham mais escolhas acertadas, né, Patrícia? Que venham. Obrigada, Mari. Obrigada a vocês. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas fique por aqui porque a gente volta daqui a pouquinho mostrando como os alunos de nutrição conseguem se divertir e aprender ao mesmo tempo. Desperte para a maior experiência da sua vida. Descubra uma instituição capaz de potencializar todas as suas escolhas. Desfrute de seu aprendizado. Explore todo o seu potencial. Escolha um centro universitário que tenha o tamanho dos seus sonhos. Vestibular Centro Universitário FAG. Inscrições pelo site fag.edu.br. Provas 16 de junho. Realize o melhor em você. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Gente, essa semana teve um evento aqui no Anfiteatro que foi super bacana e trouxe o que há de mais atual no que diz respeito às metodologias de ensino, que é o SUMAE. Mas calma aí que a gente já explica o que é isso, porque antes eu vou conversar aqui no estúdio com a professora Daniela Mioto, que é do curso de nutrição e é completamente apaixonada pelo que faz, né, Dani? Bom dia. Bom dia. Eu sou professora aqui já faz alguns anos e adoro o que eu faço, sou apaixonada por metodologias diferentes, né? Gosto muito. E de onde que vem essa vontade de dividir esse conhecimento e de conversar com os alunos, de incentivar eles? Eu espero que eles sejam influenciados positivamente, né? Então, acredito que essa é a função do professor, não só ensinar, mas motivar, né? Mostrar que o aluno ele é capaz, acreditar nele. Eu acho que isso é o principal, ser professor, é compartilhar conhecimento e também mostrar que o aluno pode, né? Isso eu acho que é o mais importante. E também despertar nele um pouquinho dessa curiosidade, né? Trazer métodos diferentes, trazer formas diferentes de ensinar e fazer com que ele participe também disso tudo. Ah, com certeza. Essa questão de curiosidade, ela move o mundo, né? Eu acho que, por isso que existe pesquisa, né? É você querer entender o porquê. Isso também é papel do professor, eu acho fantástico você conseguir instigar o aluno a querer saber coisas novas, né? Isso é muito interessante. E o SUMAE, gente, tem tudo a ver com isso. Como vocês provavelmente não devem ter ouvido falar sobre isso antes, a nossa repórter Antoniela participou do evento, acompanhou tudo e a gente vai ver como foi, então, o SUMAE nessa reportagem. Questionários, vídeos criativos, Are they going to watch or should I just wait until I get back to work or something? chapéus e muita risada marcaram o SUMAE do curso de nutrição no anfiteatro da reitoria. Mas você deve estar se perguntando, o que é o SUMAE? SUMAE é uma prática que tem como objetivo solucionar problemas de uma forma lúdica e diferente. O ponto principal é desenvolver uma metodologia ativa de aprendizagem em que os alunos participem tanto como os docentes. Os alunos foram divididos em grupos e tiveram que fazer vídeos formulando perguntas sobre diversos assuntos da nutrição.
Nos vídeos, os acadêmicos usaram de muita criatividade. Transformaram trechos de filmes conhecidos, como As Branquelas, No, thank you. I've seen you play. Not impressed. Harry Potter e até o Batman em montagens divertidas e com informação. No final de cada vídeo, a pergunta: as perguntas eram respondidas pelos alunos e, após 2 minutos, professores responsáveis pela matéria solucionavam as questões e os próprios estudantes corrigiam o questionário. Ao todo, foram exibidos 12 vídeos. A bancada avaliadora escolheu os 3 melhores. Também foram premiados os acadêmicos que acertaram o maior número de perguntas e aquele que usou o chapéu mais criativo. O Sumaê da Nutrição contou com a presença de professoras universitárias de outros estados, que participaram da semana acadêmica e também da banca avaliadora. Acho que foi maravilhoso, assim, agradeci muito ao convite da professora Daniela. Não conhecia Cascavel, não conhecia a FAG, então primeira vez que eu estou visitando a casa. Os alunos realmente têm um diferencial, né? Todos assistiram às palestras, foram palestras muito boas que foram ministradas. E a interação dos alunos realmente é um diferencial. Eles todos muito participativos, então foi muito bacana essa troca, foi realmente uma troca. Está sendo uma experiência muito boa e ver o envolvimento dos alunos. A gente tem tentado trabalhar com a metodologia ativa, é difícil para a gente, é algo novo até para os docentes. E eu achei maravilhosa a iniciativa, eu achei que está fantástico o envolvimento dos alunos. A metodologia ativa, de certa forma, é algo mais recente. É uma proposta uma metodologia que a gente, enquanto docente, que tem uma formação mais tradicional, tem algumas dificuldades, precisa também de uma capacitação. E é muito importante porque é uma ferramenta pedagógica aí que envolve os alunos. E a gente percebe muito isso aqui na FAG, né? Desse envolvimento dos acadêmicos, coisas que a gente não encontra em outras instituições, né? Gente, quanta diversão! Dani, explica pra gente o que é tudo isso que a gente viu agora? Bom, o Sumaê, então, foi uma metodologia ativa, né, criada pelo professor Ricardo Fragelli. Essas metodologias ativas, elas são importantes, né, antes de explicar o que é o Sumaê, elas são importantes porque elas auxiliam no processo de ensino-aprendizagem. Então, elas estão sendo muito empregadas nos últimos anos, existe um grande interesse por conta da comunidade acadêmica, né, em cima dessas metodologias ativas. E elas são relativamente recentes, né? Na verdade, já existem há muitos anos, mas com essa terminologia, metodologias ativas, né, nos últimos anos, sim, que a gente tem ouvido falar mais sobre isso. Elas ajudam muito, assim, porque nessas metodologias não é o professor que é o protagonista, é o aluno. Então, o aluno, ele é instigado a criar e o professor acaba sendo um mediador do conhecimento, né, para que o aluno consiga chegar no conhecimento desejado. Então, esse é o objetivo principal da metodologia ativa, deixar o conhecimento mais fácil, mais acessível ao aluno e fazer com que ele tenha interesse em relação a todo esse processo. Essa forma mais lúdica que a gente viu ali na reportagem, ela facilita esse aprendizado? Muito. Ajuda bastante, porque você cria um ambiente onde os alunos eles ficam mais à vontade, se sentem melhor para expor suas ideias. Você veja, no Sumaê, né, eu não expliquei anteriormente, você me perguntou, mas os alunos que criam os vídeos, os alunos que criam as perguntas, e aí na noite do evento eles que respondem as perguntas que foram criadas por eles. Então, esse ambiente, né, lúdico, descontraído, auxilia bastante e faz com que eles aprendam também,
não é só diversão, né? É um momento de bastante aprendizado. A gente vê que eles usaram trechos de filmes, refizeram as legendas, também existe a opção de criar os vídeos, né, por si próprios. Como que funciona isso? Para que servem esses vídeos? É sempre nesse formato? Sim, a metodologia do Sumaê, ela tem esse formato, então os alunos, eles são incentivados, né, a criarem vídeos criativos. Não necessariamente precisa ser um trecho de filme, precisa alterar a legenda ou o som. Pode ser qualquer vídeo criativo, né? Teve um que eu assisti de uma outra área que eles fizeram um foguete que estourou e aí na descida do foguete, embaixo tinha pergunta e no foguete tinha uma câmera e filmou. Então, assim, pode ser qualquer vídeo, né? Desde que no final tenha uma pergunta relacionada ao conteúdo proposto. Então, no nosso caso da nutrição, nós tínhamos áreas da nutrição que nós pedimos que os alunos criassem perguntas em cima dessas áreas. Agora, se for feito em outro curso, no caso, o Sumaê ele foi criado para derivada, para a área de derivada. Então, eram perguntas de derivada, né? Então, os alunos tinham que responder essas perguntas. No nosso caso, não, são perguntas relacionadas à área da nutrição, então pode ser aplicado a qualquer área. E onde é que entra o chapéu nisso tudo? Então essa é a história muito legal do porquê do chapéu, né? Segundo o professor Fragelli, toda metodologia ativa precisa ter alguma coisa que caracterize essa metodologia. E no caso do Sumaê, assim, eu li bastante, assisti bastante reportagens, né? Bastante treinamentos que ele deu sobre o Sumaê, ele explica muito bem. Ele fala que tudo começou... ele queria criar um evento, né, com essas perguntas e ele não conseguia um nome para isso. E aí pensou no Suma, que vem de somas, né? Tudo a ver com porque a área. Tem a ver com a área e também porque tem a ver com os alunos que estavam somando, né, fazendo coisas juntas. E aí o chapéu veio porque era inicialmente para ser em ambiente aberto. E aí ele falou, bom, então todos têm que vir de chapéu, porque era para ser ao ar livre, e aí depois mudou. E, em vez de deixar só Suma, ele deixou Sumaê com o acento circunflexo, um chapéuzinho em cima. E aí ficou definido que todas as vezes que fossem feito, o Sumaê deveria ser feito com o chapéu. Poxa, que bacana. É pra saber, você vê um monte de gente com um monte de chapéu entrando num lugar, é Sumaê. Você já sabe o que está acontecendo. Caracteriza bem a metodologia. E essa foi a primeira experiência com Sumaê aqui na FAG? Sim, nós fomos os primeiros a fazer o Sumaê. E como é que você avalia isso? Porque a gente vê que eles se divertiram um monte, né? Eu fiquei muito feliz, eu acho que o resultado foi muito positivo. Os alunos se empenharam muito para fazer os vídeos, né? Eles fizeram com bastante dedicação. Na verdade, nós tivemos que escolher alguns vídeos, não foram todos, nós tínhamos mais de 30 vídeos, 35 vídeos, porque fez parte do nosso projeto integrador, né? E aí nós tivemos que fazer uma escolha de alguns, mas foi muito difícil, porque todo mundo se dedicou. Todo mundo estava esperando a noite do Sumaê, sabe? E a noite em si deu tudo certo, a gente conseguiu planejar, né, todas as etapas, porque por mais que pareça, né, uma coisa muito divertida, simples, existe um roteiro, né, isso deve ser feito com bastante antecedência, deve ser muito bem organizado para que tudo dê certo, para que você estabeleça um tempo de resposta e que os alunos realmente sigam isso. Então, tudo tem que ser muito bem planejado, muito bem organizado, e deu certo. Então, assim, eu acredito que para os próximos, algumas coisas ainda precisam ser melhoradas, né? Porque você não tem como acertar de primeira 100%, mas eu acredito que foi muito legal, deu certo. Você que gosta tanto desse contato com os alunos, de ver eles motivados, uma avaliação sua agora, pessoal, como é que foi chegar no final do evento e ver aquela alegria toda dos alunos? Foi muito gratificante, assim, quando terminou o evento na sexta-feira, eu senti uma sensação assim de missão cumprida, deu certo. Foi uma realização, porque foi muito trabalhoso, né? E no final, quando tudo deu certo, quando eu percebi que todos estavam
felizes, né, empolgados, empenhados, foi fantástico, assim, foi sensacional. Parabéns, então, por essa inspiração, por amar o que faz e por mostrar pra gente que dá sim para fazer a diferença na vida do aluno, né? Não só com o conhecimento, mas como exemplo também de inspiração. Ok, muito obrigada. E agora a gente vai conhecer outra pessoa que dá vontade de ficar horas conversando e ouvindo sobre as experiências. O professor Afonso recebeu no quadro Conversa sobre Educação a arquiteta e urbanista Solange Smolarek, que falou sobre a profissão e também sobre o que devemos fazer para sermos cada vez melhores. Olá, este é o Conversa sobre Educação. Hoje a gente vai conversar com ela, que é urbanista, arquiteta, doutora na sua área, pesquisadora, apaixonada pela profissão que tem, visita o mundo atrás de novidades e para poder contribuir na sua relação que tem com os futuros arquitetos nos cursos de formação de trabalho. Nós vamos conversar hoje com a professora Solange Smolarek Dias, que é uma referência, uma personalidade na área da arquitetura e do urbanismo. Solange, obrigado pela presença. Eu é que agradeço e me senti honrada com todo esse elogio, né? Mas realmente estou muito feliz de estar aqui. A professora Solange, ela não para nunca, né? Ela estuda, ela viaja o mundo. E nesses últimos anos, né, Solange, a gente tem visto que as gerações têm mudado, os interesses têm mudado, a tecnologia mudou muito. Na área da arquitetura e do urbanismo, qual é o novo perfil do arquiteto, do urbanista, nessa nova era tecnológica e moderna? Bom, primeiro, para ser um arquiteto e urbanista tem que ser um indivíduo sensível. Sensível a quê? Sensível aos problemas humanos, sensível ao meio ambiente, essa é a grande sacada no momento agora, né? E claro, ele tem que estar pronto, apto e bem atualizado com a tecnologia. Então, basicamente, esse tripé, sociologia, o meio ambiente e a técnica e a tecnologia é que faz, então, com que esses indivíduos venham para esse caminho profissional. Então, é uma profissão, né, Solange, que está em alta, né? Muita gente hoje tem trabalhado em várias áreas, né, da arquitetura e do urbanismo. Quer dizer, a comunidade está entendendo cada vez mais a diferença que faz esse profissional na melhoria da qualidade de vida daqueles que procuram os projetos, daqueles que procuram esse profissional, né, para construir, muitas vezes, a casa dos sonhos, um espaço de trabalho, uma sala comercial, enfim, né? O arquiteto novo, o quanto ele está entendendo, o quanto ele está preparado para atender esse desejo das pessoas quando solicitam um projeto? Bem, primeiro eu vou falar da profissão e depois do nosso espaço aqui, da nossa formação profissional. É uma profissão generalista. As nossas atribuições profissionais, de acordo com o nosso Conselho de Arquitetura, são amplas e muito adequadas às novas necessidades do exercício da profissão. Então, é um conselho novo e completamente adequado. Nós aqui no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG, nós damos muita ênfase ao aprender fazendo, às aulas práticas. Porque toda a teoria é necessária, é pré-requisito, é básico, mas as aulas de ateliê, o fazer, seja ele na arquitetura de interiores, desde o quarto do bebê, que o bebê está chegando, ao de repente mudou a conformação familiar, separação, ou enfim, qualquer coisa, né? Tudo isso é objeto de discussão. Tudo isso é objeto de discussão, né? Até trabalhar com o projeto de uma cidade. Então, bacana. Fala nisso, qual a diferença do arquiteto e do urbanismo, tecnicamente? Bem, primeiro, a arquitetura, ela vai trabalhar com... as duas profissões trabalham, ou as duas áreas dessa profissão trabalham com o ambiente construído. Tem o ambiente natural, a natureza, e o ambiente construído, né? O planejamento, a execução do ambiente construído é o objetivo, então, do trabalho do arquiteto e urbanista. Na arquitetura, ele trabalha com o edifício, a casa, o prédio, essas questões assim que são questões mais do limitado por paredes. O urbanista, ele vai trabalhar, então, com o loteamento, ele trabalha também com os fundos de vale,
e com projetos como projetos de cidade e de planejamentos regionais. Por exemplo, nós trabalhamos com o planejamento regional do oeste do Paraná, a economia, o agronegócio. Por quê? Porque isso tudo mexe na conformação espacial. E nós, como somos os profissionais do espaço construído, nós precisamos, então, estar atento a essas mudanças. E esses planos diretores que são construídos em cada um dos municípios, eles se comunicam numa região ou cada cidade trabalha Então, veja independente? só, que coisa interessante. A lei, a Constituição Federal, ela fala em municípios obrigados a fazer seus planos diretores, né? E essa obrigação, vamos pensar num estado como o Amazonas e vamos pensar num estado como Santa Catarina. 2 exemplos, né? O que acontece? No Amazonas, talvez as conexões entre os municípios não seja tão forte como é em Santa Catarina, que é um estado menor e que tem também toda uma cultura industrial. Então, aí, por causa disso, as próprias leis brasileiras, elas falam em integração regional. Então, são os planos diretores conversando no processo da metropolização, quer dizer, os municípios de entorno de Florianópolis, os municípios de entorno de Cascavel, os municípios de entorno de Curitiba, conversando... A região metropolitana daquela cidade, a região né? metropolitana, né? Doutora Solange, ela viaja o mundo, ela já foi a Cuba, ela já foi na Alemanha, na Coreia ultimamente e em talvez poucos lugares ainda ela não visitou. Então, doutora, o que se aprende nessas viagens? O que se pode colocar na bagagem e trazer de volta? Bom, primeiro que o olhar local não tem nada que suprima isso. Você pode ver filme, você pode ler livro, mas ver, sentir o espaço, isso tudo é uma bagagem que não te tira, né? Ninguém te tira. As viagens, elas nos ensinam a sentir dentro da fenomenologia, então, a sensação, estamos falando aqui, né, em educação, qual a sensação do indivíduo de uma determinada comunidade com relação a determinados espaços. E graças às oportunidades das viagens, você vai se tornando cada vez mais sensível e mais preparado. Comparar, por exemplo, uma Moçambique com uma Coreia do Sul, comparar uma Cuba com uma Alemanha, né? Meu próximo plano é ir para o Marrocos. Então, fazer essas comparações te tornam, então, mais preparado para o desempenho da profissão. Parece que isso motiva também os alunos, né? Eu tenho acompanhado que os seus orientandos têm viajado muito também, né? Temos alunos que já estagiaram e passaram um tempo, né, ainda durante a sua formação em países como a Austrália, como os Estados Unidos. É uma influência ou uma característica dessa profissão? Eu diria o seguinte, que para vir para um curso de arquitetura, ele tem que ser sensível, ou tem que estar aberto à sensibilidade. E quando ele percebe, e aí então a grande importância da ação dos professores, porque ele não precisa de muito dinheiro, ele pode ir, se programa, se organiza, vai com uma mochila nas costas, fica num hostel, ele consegue perceber quanto ele pode aprender e como ele pode ser melhor participando então dessas ações. E nós também programamos muitas viagens de estudos. Né? E é um amadurecimento também enquanto pessoa, né? Com certeza, porque ao ele participar desses eventos, ele está então conectado então com o mundo e com as diferenças, né? Com as diferenças. Eu acho que essa é a grande riqueza. Perfeito. Nós temos um contexto hoje difícil no nosso país, né, doutora? Um momento em que o desemprego ele toma conta e que a preocupação também sobre isso é um objeto de estudo da academia. Ok. Como que o curso de arquitetura e urbanismo está posicionado frente a essa crise de desemprego? Os futuros arquitetos e urbanistas vão ter onde trabalhar? Com certeza terão. E eu vou dizer o seguinte, nossa profissão, por algumas pessoas, é vista como uma profissão de elite. E muito pelo contrário. Nossa ação, por exemplo, num bairro, se você consegue ser o arquiteto do bairro,
se você consegue mobilizar a comunidade para que ela discuta o urbanismo, se você consegue ter então um nicho de mercado diferenciado, empreendedor em diversos setores, seja na arquitetura de interiores, seja no urbanismo, que são os 2 pontos, né? Ele terá então esse diferencial. Agora, como qualquer profissão, precisa estar bem preparado. Quero agradecer a doutora Solange Molarec Dias por participar do nosso programa hoje, por ter contribuído aí na nossa conversa sobre educação. Professora Solange, que é uma pesquisadora, uma estudiosa, uma pioneira aí na história do município de Cascavel, obrigado pela presença. Eu é que agradeço e estou sempre à disposição. E o Conversa sobre Educação de hoje, ele termina por aqui, mas é um assunto que vamos estar aí nos vendo sempre, discutindo sobre todos os aspectos do mundo da educação. A gente se vê. A professora Solange é um exemplo para todos os profissionais, não apenas da arquitetura e urbanismo. E nós vamos para mais um intervalo e na volta tem yoga aqui no campus da FAG. Desperte para a maior experiência da sua vida. Descubra uma instituição capaz de potencializar todas as suas escolhas. Desfrute de seu aprendizado. Explore todo o seu potencial. Escolha um centro universitário que tenha o tamanho dos seus sonhos. Vestibular Centro Universitário FAG. Inscrições pelo site fag.edu.br. Provas 16 de junho. Realize o melhor em você. Todos os dias, milhares de pessoas utilizam a bicicleta. Seja para ir passear, trabalhar, estudar e no trânsito é necessário estarmos em harmonia. Então, ao ultrapassar um ciclista, mantenha a distância de 1,5 m. Cuide ao abrir a porta do carro. Não pare em cima das faixas de ciclovias, elas são de uso exclusivo das bicicletas. Fique atento pelos sinais feitos pelos ciclistas. Com respeito e harmonia, faremos um trânsito melhor. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. E que, sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Seja consciente e evite os acidentes. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Gente, foi sábado passado. Tava frio, chovendo, mas nada atrapalhou. Logo cedo, um grupo de acadêmicos de medicina foi ocupando o hall do Bloco 1 e parou para meditar. Mesmo com o frio e a chuva, os acadêmicos de medicina estavam animados. A aula de yoga foi no hall do Bloco 2 e começou com uma sessão de relaxamento. A atividade foi organizada pela Liga Integrativa e Complementar do curso de Medicina da FAG. Para participar, cada aluno doou 1 quilo de alimento não perecível. Lídia é a presidente da Liga e explica que a ideia de trazer a prática do yoga surgiu a partir de uma aula que os estudantes tiveram. A Liga tem várias atividades e com isso, em uma das aulas, a gente teve o tema de yoga. E aí, como a gente teve uma prática para os integrantes da Liga, os integrantes acharam necessário que os demais estudantes da Medicina FAG conheçam essa prática. Porque a gente visa o equilíbrio corporal, equilibrando corpo, mente
espírito, tudo para equilibrar a saúde, ter uma saúde melhor, né? O yoga trabalha o corpo e a mente com exercícios de respiração, postura, mobilidade e flexibilidade, além de ser uma prática desestressante. Músicas relaxantes, concentração e respiração correta foram as bases da aula. Enquanto os acadêmicos realizavam as posições do yoga, as professoras Marinês e Jai declamavam palavras de motivação. Ao final, os participantes fizeram um círculo, como forma de conexão espiritual. Incrível, né? Que paz, que harmonia. Bom ver que os acadêmicos de medicina que lidam com tantas situações extremas e delicadas têm essa preocupação com o equilíbrio e a meditação. Vamos em frente saber tudo o que aconteceu no campus essa semana. A semana acadêmica do curso de Sistemas de Informação teve início na segunda-feira, dia 21, na sala 3D do Bloco 2. Com o tema O Perfil do Profissional de Tecnologia da Informação, os estudantes receberam o fundador da SOV Sistemas, Ricardo Vicari. No dia seguinte, foi a vez do palestrante Leonardo Galeski, diretor técnico da empresa NextGov, trazer seus conhecimentos para o assunto. Como escalar para milhões de requisições gastando $1 na cloud, case à prova digital. E para encerrar a semana acadêmica, os alunos tiveram a última palestra com Fernando Giordani, coordenador do curso de Sistemas de Informação da FAG Toledo, com o tema Sistemas Embarcados, Visão Geral, Tendências e Aplicações. O coordenador do curso, Fernando Inserti, comentou sobre o objetivo das palestras e a importância da participação dos acadêmicos nesses 3 dias. A importância é para dar aquela quebrada na rotina e para eles terem novas experiências, para contribuir para a formação deles, para que eles tenham uma ideia do que está acontecendo fora da sala de aula. Trazer experiências de fora, palavras desses profissionais que já estão atuando no mercado, para que contribua para a formação dos nossos acadêmicos. O estudante do 3º período, Rob Michael, contou sobre a contribuição das palestras para a sua carreira. A semana acadêmica, as palestras contribuem muito, porque os professores trazem profissionais que têm bastante tempo de mercado, têm conhecimento de mercado, de como as coisas funcionam na prática, na área de sistemas e tecnologia. A abertura da semana acadêmica e do 1º Congresso Brasileiro de Ciências Contábeis foi na segunda-feira. Com o objetivo de gerar uma troca cultural e científica entre os acadêmicos e os profissionais da área, foram apresentadas pesquisas, inovações e informações sobre o mercado de trabalho. Na palestra de abertura, o tema foi sobre obter sucesso em meio à crise. A coordenadora do curso, Márcia Coronzan, falou como foi a organização do 1º congresso. Desde o ano passado, nós fizemos uma jornada em conjunto com a UniOeste e todas as outras instituições de Cascavel que têm o curso de Ciências Contábeis. E desse evento surgiu a oportunidade de a gente fazer o 1º Congresso Brasileiro de Ciências Contábeis. Na terça-feira, começaram as oficinas. Na quarta, os participantes acompanharam a palestra de Luiz Fernando Conduta, que falou sobre Pensando Fora da Caixa, as perspectivas da profissão contábil considerando o atual mercado de trabalho brasileiro. Matheus Prado é acadêmico do 3º período de Ciências Contábeis da UniOeste. Esteve presente nas palestras e contou o aprendizado em participar do congresso. Nas palestras a gente tem conhecimentos, como eu vim da UniOeste, estou aqui na FAG e aprendo com pessoas novas, com novas ideias, novos métodos de aprendizado e isso lá no futuro agregará bastante com a gente. A semana acadêmica do curso de Ciências Contábeis prosseguiu até sexta-feira, dia 25.
Na FAG Toledo estão abertas as inscrições para a 12ª Semana Acadêmica de Pedagogia, que nesse ano aborda o tema Formação de Leitores. Nós conversamos com a Prof. Dora, que é a coordenadora do curso, e nos contou sobre as atividades que vão abrir o evento no dia 6 de junho. Uma palestra com gente da casa, justamente sobre a formação de leitores e o desafio que é isso lá na educação básica. No dia 7 serão realizadas 12 oficinas temáticas no ginásio de esportes e nas salas do Bloco 3. Nós selecionamos 12, nós tínhamos um número muito maior e acabamos fazendo uma seleção e ficamos com essas 12 que, no entender de toda a comissão, são as mais relevantes para o evento nessa situação. O encerramento será no dia 8 de junho, com a palestra do Dr. Henrique Rodrigues, autor de 12 livros e coordenador do Prêmio Sesc de Literatura Brasileira. E o tema dele será a leitura como arma para transformar o mundo. Então, veja, diante de tanta violência hoje, com diferentes tipos de arma, nós estamos falando de uma arma que não mata, que não destrói, pelo contrário, ela traz vida, ela incentiva, ela torna você um cidadão do mundo, que é a leitura. A Semana Acadêmica também contará com várias atrações culturais nos 3 dias do evento. As inscrições vão até o dia 31 de maio, no nosso portal fag.edu.br. Os acadêmicos do curso de Ciências Contábeis e Administração da FAG Toledo tiveram uma aula especial esta semana sobre licitação no auditório do campus. O palestrante convidado foi o professor da FAG Toledo, Luiz Fabres, que também é servidor de carreira do município e conhece bastante sobre a área de licitações. Nós temos uma obrigação de oportunizar isso aos nossos acadêmicos, no sentido de esse conhecimento se transformar numa prática, tanto dentro dos escritórios como nas empresas que eles forem atuar. A palestra foi proposta pela professora Edna, com o objetivo de aproximar os acadêmicos das rotinas práticas do setor público. Como as disciplinas são voltadas para a contabilidade pública e administração pública, é trazer um pouco mais da prática que é desenvolvida em sala de aula para que ela também se torne mais atrativa, aos alunos e que possa trazer mais informações agregando assim a aula. E agora, a Antoniela nos conta o que vai rolar na semana que vem. Bom dia, Antoniela! Oi, Amabile, bom dia e bom dia ao pessoal de casa. Vamos conferir um pouco mais da programação para essa semana aqui no campus? No dia 28, próxima segunda, o Centro de Convivência da Terceira Idade, da FAG, completa 13 anos. E para comemorar essa data, os idosos vão participar de uma festa fantasia, onde vai ter desfile, seguido de bailinho e de um concurso da melhor fantasia. Nessa comemoração, são esperadas mais de 100 pessoas para cortar o bolo. E Amabile, por mais que essa semana tenha feriado, o Centro FAG não vai parar. Na quinta-feira, começa o Intercom, um evento voltado para os alunos de comunicação de toda a região sul do país. São esperados mais de 2.000 estudantes para as apresentações de trabalhos e discussão de temas atuais na comunicação. Nós conversamos com a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda e Design Gráfico, Laila Schmidt, que conta um pouco mais sobre a preparação e organização do evento. O Intercom é uma sociedade de pesquisadores de comunicação que promove todo ano congressos, tanto regionais quanto nacionais. Esse ano a gente recebe aqui no Centro Universitário FAG o Congresso Regional Sul da Intercom, que é um evento que congrega diversas atividades científicas e práticas também. Então a gente tem desde a apresentação de trabalhos de alunos, professores, pesquisadores, tanto trabalhos de TCC quanto trabalhos de desenvolvimento de pesquisa. A gente tem também a apresentação de trabalhos práticos e uma premiação, além de oficinas, palestras, mesas redondas, uma programação bem ampla. E a gente espera recebê-los da melhor maneira possível, com toda a nossa cordialidade, com as coisas muito bem organizadas e que possa ser um momento de troca de conhecimentos aqui na nossa casa, que é algo muito raro e pelo qual a gente se sente muito privilegiado de poder sediar esse momento tão bacana de troca de conhecimentos, de troca de pesquisas, de feedback, de interação e principalmente a oportunidade de fazer com que esse pessoal todo conheça a nossa cidade e o Centro Universitário FAG.
E os alunos de enfermagem também vão estar presentes no Intercom, realizando atendimentos de primeiros socorros no ambulatório do Congresso, entre quinta-feira e sábado. E agora, um recado importante para os acadêmicos. Estão abertas as inscrições para o PIBIC, que é o Programa de Bolsas para Extensão e Iniciação Científica. O prazo para se inscrever vai até o dia 15 de junho, através do site do Copex. Então é isso. Até semana que vem com mais sobre a agenda do Centro FAG. Até lá! Gente, eu adorei o programa dessa semana e espero que vocês também tenham gostado. Lembrando que tudo que você vê no Universo FAG é produzido por acadêmicos e professores aqui da instituição. Participe, mande um e-mail com sugestão de temas, fale pra gente sobre os projetos que você e os seus colegas estão desenvolvendo. Ah, e siga a gente no Instagram, né? Semana que vem nos encontramos aqui de novo com mais informação que faz bem para a sua vida. Um beijo e até lá!